Salve pessoal! Então, hoje vídeo do Foucault. Lembrem-se, eu troquei o texto em relação ao texto que usamos ano passado, tá? Não estou usando verdade de forma jurídica, estou me concentrando sobretudo na ordem do discurso, e aí eu estou trabalhando textos que gravitam em torno da ordem do discurso, ou que antes, né, são mencionados em termos de conteúdo, pelo menos tem conteúdo parelho, paralelo na ordem do discurso, como por exemplo a hermenêutica dos sujeitos, palavras e as coisas, o próprio verdade de formas jurídicas, alguma coisa da história da sexualidade, alguma coisa da história da loucura, e assim por diante, tá? Então foi um construto, nós fomos construindo em torno desse texto. Cuidado se vocês forem estudar pelos vídeos do ano passado, pode estudar, é bom, mas cuidado, ok? Bom, o que vocês têm que saber de Foucault? Precisa saber as 3 fases de análise da obra do Foucault? Não, só para vocês estudarem. Quais são, então? A genealógica, a epistêmica, a biopolítica. Tem a heterotópica também, mas a heterotópica a gente deixa de lado até porque ela foi super pouco desenvolvida mesmo nos textos. Tá? Genealógica, epistêmica e biopolítica, só para vocês terem a ideia geral do que significa, tá? E onde os determinados trechos da obra se encaixam. No que diz respeito especificamente ao texto da Ordem do Discurso, ele é um texto de 1970, final de 1970, ele era a abertura das atividades no Collège de France, e era uma palestra, e essa palestra foi organizada em torno do tema específico de como é ordenado e construído o discurso. E eu escolhi esse texto em especial porque ele mostra para a gente basicamente como a filosofia Foucaultiana deflagra a discussão a respeito da possibilidade de exclusão de certos discursos e ideias do circuito de debate e como existe a normalização no plano das ideias. Tá? O pessoal me perguntou se a leitura do Vigiar e Punir seria útil. É claro que é útil, tem trechinhos que dá para a gente usar, mas ela não é nem de perto suficiente. Tá? Tem que olhar as aulas, tem que olha aqui o vídeo se quiser, né, evidentemente, quem está aqui já está olhando o que quer, mas dá uma olhada no texto, lê o texto do Foucault, lê as aulas, reanalisa o material que a gente tem lá e dá uma boa olhada nesse ponto aí para vocês poderem ter uma noção um pouco mais clara, um pouco mais firme do que a gente está cobrando. Dito isso, o âmbito Foucaultiano nos permite fazer uma análise tríplice da obra, especificamente porque ele mesmo nos coloca que ele se concentrou sobre 3 grandes temas na obra dele. Pelo menos nessa palestra ele vai dizer que até ali ele se concentrou sobre 3 grandes temas. Quais são? O interdito da fala, o banimento do discurso do louco e, por fim, a vontade de verdade, que é, digamos assim, para ele o tema sobre o qual ele mais se concentrou até então. O que é o interdito da fala? O interdito da fala ele fica bem pronunciado no início da história da sexualidade e ele basicamente se refere à possibilidade de interdição de certos discursos por meio de discursos normalizados, a partir desses discursos normalizados, sendo que essa interdição ela é tão profunda que em muitas ocasiões, mesmo que o discurso interditado consiga de alguma maneira promover expressões pontuais, promover críticas pontuais ao discurso normalizado, ele mesmo assim tenta lançar essas críticas no sentido específico de denunciar a negação que o discurso normalizado impõe sobre os discursos interditados. Tá? Então, basicamente, seria dizer que um discurso que vai contra esse discurso normalizado foi afastado e, a partir do seu afastamento, em todas as ocasiões em que ele reaparece, o discurso normalizado acaba se vendo, na realidade, reforçado, porque a primeira coisa que esse discurso não normalizado faz é mostrar a rejeição do discurso normalizado. Tá? O banimento do discurso do louco é um desenvolvimento, tem um caráter exemplar, mas antes de tudo é uma forma de concentração específica por conta da linhagem intelectual do Foucault, que vem lá do Canguilhem. Então ele vai discutir basicamente dentro desse contexto poder médico, vai discutir a questão da loucura sob o âmbito e sob a égide do poder médico, e tem um pouco de continuidade. Na realidade tem 2 grandes influências do Canguilhem, que foi o orientador dele, e o Hippolyte, né, que na realidade influenciou toda uma geração aí para dizer né, para resumir, uma geração de pensadores franceses. Então você tem aí dentro desse contexto essas influências encaixadas na leitura Foucaultiana. O que é o banimento do discurso do louco? Na leitura do Foucault, sobretudo no âmbito da história da loucura, ele mostra pra gente, ele afirma pra gente que o louco ele tem um discurso tão repetido, tão persistente e tão agudamente inconveniente e denuncista, que a única saída efetiva que o discurso normalizado encontra é a de afastar o discurso do louco, trazer o discurso do louco para um terreno afastado, através do isolamento e do banimento do próprio louco e lógico, por consequência do seu discurso, lançando ou para um espaço externo ou então vinculando a um espaço que fica cerceado e inacessível.
Então, ou bem ele é jogado para a nau dos insensatos ou para a nau dos loucos, ou bem ele acaba sendo trancafiado num espaço supostamente clínico, né? Mas por que isso? Porque o discurso do louco se repete, ele é incontrolável, ele é errático, e a sua principal característica é a capacidade que ele tem de denunciar as verdades estratégicas que foram construídas pelos discursos normalizados. Ele abala essas verdades. Na aula eu tomei o exemplo da história da loucura e comentei que ele usa a comédia dell'arte para falar um pouco, para desfazer um pouco o mito da construção das posições da peça, e basicamente o Arlequim, o Servo, eles aparecem, principalmente o Arlequim, né? Ele vai aparecer como aquele que é maluco, que é louco, e que na sua loucura acaba denunciando e atravessando, acaba desfazendo todos os eixos de verdade que cada um desses discursos isolados criou. Então seria mais ou menos essa ideia. Por fim, a vontade de verdade, e aqui a gente já começa a entender por que ele disse que descreveu mais esse trecho, que estudou mais esse tema. A vontade de verdade, na realidade, tem como característica central a ideia de que o indivíduo, basicamente quando ele tem essa em mãos, não é bem a construção do indivíduo, é a construção do próprio discurso, mas o discurso individualizado, ele aparece, digamos assim, como buscando a construção estratégica de uma verdade. O plano estratégico da verdade serve para reforçar e legitimar esse discurso, e ele permite um instrumento essencial para a interdição da fala e, evidentemente, para o banimento de certos discursos, já que essa verdade passa a contrariar automaticamente todos aqueles discursos que tentam desfazê-la. Então, se um discurso oposto vem enfrentar esse discurso normalizado e traz uma deposição da verdade distinta daquela apresentada pelo discurso normalizado, ela é automaticamente refutada em virtude desse não alinhamento com a verdade. E esse esquema, esse jogo de encaixes que está sendo colocado aqui, acaba fazendo florescer, acaba fazendo criar aquilo que nós entendemos então como essa ideia de vontade de verdade. Eu vou perguntar para vocês como ela existe em relação ou em função da vontade de potência, em comparação à vontade de potência. Elas são diametralmente opostas. A vontade de verdade é aquilo que o discurso aciona em si mesmo para tentar construir uma estratégia de verdade que possa defendê-lo e alimentá-lo, legitimando. Ao passo que a vontade de potência é essa necessidade, essa demanda que aparece dentro da própria existência e que vai fazer com que ela encontre canais de continuidade sincera e persistência dura da existência perante a não existência, da própria existência perante a não existência. Então elas estão em polos opostos. A vontade de verdade acaba sendo um pouco desse ludibriado discurso, enquanto a vontade de potência acaba sendo esse volume mais sincero da mundanidade do mundo. Tá? Muito bem, então vocês têm essas três características e agora a gente começa a abrir o leque dentro do texto dele. Ali, seguindo mais ou menos a leitura da ordem do discurso, ele vai dizer para nós que nós temos pelo menos duas grandes fronteiras do discurso. A primeira dessas grandes fronteiras que se formou na antiguidade, a segunda dessas grandes fronteiras que se forma a partir da modernidade. E empresto aqui as observações gerais que são elaboradas e feitas a partir da hermenêutica do sujeito, quando ele vai falar sobre o cuidado de si, que é justamente aquele alimentar constante, progressivo da alma, que vai fazer com que ela se fortaleça em suas próprias verdades, exibindo assim um traço de produção do conhecimento que pode ser aplicado depois universalmente por comparação. E esse cuidado de si basicamente é a leitura que ele vai fazer sobre a formação de um discurso normalizado na filosofia grega, que vai se opor sobretudo e frontalmente ao discurso dos sofistas, eliminando a possibilidade dessa sinuosidade e leveza da linguagem, que de outra forma poderia ter sido de alguma maneira integrada à produção central do conhecimento. Tá? Então aí ele já parte de um critério condenatório que, em comparação com a leitura que Nietzsche faz da antiguidade, vem bem alinhado, justamente porque o cuidado de si critica a formação da filosofia, notadamente a partir do arco socrático platônico. E do outro lado nós vamos ter um Nietzsche que vai criticar a formação dessa filosofia com uma decadência do pensamento grego. Então os dois estão bem alinhados nesse ponto. Só que enquanto o Foucault se concentra na organização do discurso filosófico, o Nietzsche está mais preocupado com a decadência da tragédia, a decadência dos aspectos dionisíacos da existência grega, do pensamento grego. Tá? Dentro desse contexto, o que nós entendemos por método moderno começa a surgir justamente na organização de um novo tipo de discurso. Ele tem, aqui eu me sirvo um pouquinho, né, fazendo a paráfrase direta aqui dos Palavras e as Coisas, a gente tem 4 instrumentos internos do método, que eu vou cobrar de vocês, então cuidado, 4 instrumentos internos do método que são úteis, digamos assim, para construir o discurso moderno. Quais são? A assimilação, a generalização,
a familiaridade e a oposicionalidade. Esses 4 modelos que estão colocados aí, assimilação, generalização, familiaridade e oposicionalidade, servem para a gente coordenar esforços e movimentar aquilo que nós entenderíamos de outra forma por ideias entre si. Na realidade, ele está movendo peças do discurso e está tentando incluir essas peças em classes, está tentando absorver as menores nas maiores, está tentando comparar aquelas que têm algum tipo de parecido interno e está tentando afastar aquelas que tecnicamente se opõem. Na leitura que ele faz, ele tenta fazer um tipo de denúncia aqui. Ele mostra como essa suposta construção racional acaba sendo rudimentar, acaba sendo até um pouco falha, no sentido específico da organização de um discurso genuinamente voltado para a construção de um florescimento, de uma ampliação do entendimento. Ele, na realidade, está tentando arquitetar modelos ou filtros metodológicos que se antecipem à própria produção do discurso. Então percebam, aliás, que aqui fica dado o contraste discursivo em essência. Se o cuidado de si é primeiro alimentar a alma para depois poder buscar no mundo uma compreensão mais ampla que resulte disso, é porque a compreensão da alma te dá um desenho de como você deve compreender as coisas, e esse desenho passa a ser implantado através da carta ontológica da filosofia em todos os demais aspectos de produção filosófica que nos cercam. Esse mesmo modelo faz, então, com que o filósofo, na antiguidade, seja considerado como aquele que é detentor de conhecimento suficiente para regular, governar e ensinar os outros homens. Daí a relação que ele coloca de saber e poder, ou poder e saber. É essa sabedoria de antemão que te permite, através do cultivo da alma, o exercer do poder. Pega lá o capítulo da verdade das formas jurídicas que fala, por exemplo, do Édipo, quando ele vai dizer lá, ninguém vai me impedir de exercer o meu poder, porque eu fui o único que conseguiu desvendar o enigma da esfinge. Então, aí vocês têm justamente a obra exemplar que ele vai tomar para mostrar o que significa esse saber e poder, logo antes de falar da verdade na antiguidade, como a estratégia da verdade reúne partes separadas e as consolida num discurso que é irrefutável dentro do contexto específico dessas moldagens. Já o método moderno e o discurso moderno, eles são formulados em cima de uma ordem um pouquinho diferente. Ele passa a ser construído primeiro tendo esses filtros metodológicos de antemão, não construindo esses filtros metodológicos a partir do diálogo discursivo que está colocado na antiguidade, e esses filtros passam então a servir de barreira e eles protegem aquelas estratégias de verdade que foram construídas no âmago do conteúdo. Eles servem mais ou menos como impeditivos desses choques que exigem essa travessia. Tudo bem até aqui? Então, assim, eu quero que vocês imaginem agora que essas bifurcações permitem desdobramentos posteriores. Lembrem desses 4 elementos: a assimilação, generalização, familiaridade, oposicionalidade. E aí nós passamos por um segundo episódio: como o discurso é efetivamente construído. Ele é feito na forma de comentários, ele não é um discurso criador, ele é um discurso deflagrado por outros discursos, por outros momentos da linguagem, e esses outros momentos vão tecendo aos pouquinhos a estrutura fragmentária dos comentários, a estrutura isolada de comentários, que ao final só poderão formar um trato discursivo porque foram unificados pela figura do autor. Qual é o truque aqui? O comentário, na realidade, ele é uma sobreposição, uma sobrecamada de linguagem. Ele advém especificamente desse universo que nos permite, em sentido próprio, o desdobramento amplo dessa relação de linguagem em vários estados ou dimensões de linguagem. Foucault não vai trabalhar muito com essa noção, isso é mais uma noção da filosofia da linguagem mesmo, mas a gente tem lá dimensões ou o que a gente chama na realidade de níveis de linguagem, e aí a gente teria metalinguagens ou metadiscursos, Esse seria mais ou menos essa ideia. O comentário ele se serve de um discurso previamente construído, e sempre acaba sendo um discurso, e ele vai começar a criar metadiscursos de comentários, só que eles são fragmentários, a depender das partes que são pegas ou resgatadas. O autor unifica todas elas. O autor ele dá um estilo, um tom, uma assinatura que está dentro desses comentários e permite ligar uns aos outros e até mesmo exigir a coerência deles. Em virtude da deflagração desse processo todo, as duas figuras que estão presentes aqui, elas são ou bem a armação do discurso ou, no caso do autor, uma criação justificadora e legitimadora do discurso. Notem, isso é importantíssimo. O Foucault está simulando aqui a virada linguística. Na realidade, ele está fazendo a virada linguística dentro do texto dele. O que a virada linguística diz? Não há objeto para além da linguagem. Há apenas linguagem. É isso que ele está fazendo. Ele está basicamente construindo o discurso e dizendo que todos os elementos de produção do discurso são, na realidade, criações do próprio discurso. E o autor é, portanto, inscrito no discurso para justificá-lo de alguma forma, não como força criadora dos seus significantes.
E aí nós temos, portanto, a figura do autor como sendo uma peça interior ao próprio discurso que ele supostamente criou. Dentro desse contexto, Foucault vai explicar em 4 níveis diferentes, em 4 momentos diferentes, a construção do próprio discurso. Então vejam, primeiro eu falei sobre 4 classes específicas da estruturação do método, agora eu estou falando sobre 4 elementos do discurso, tá? Está lá mais para trás, mais para o fim do texto, da metade para o fim do texto dele. Quais são essas partes? O acontecimento, a série, a regularidade e as condições de possibilidade. O acontecimento corresponde a uma força criadora do discurso, ao momento criador do discurso. Então, algo vai ser mencionado. Existe uma deflagração de linguagem que vai dar, digamos assim, um desenho do que está sendo discutido. A série representa a unidade, é aqui que o autor entra. A série vai me dar os elementos, as pecinhas necessárias para discutir aquele acontecimento que está deflagrado. As peças que estão presentes, elas são suficientemente apresentáveis para que elas sejam linearizadas. Eu crio uma série na medida em que eu organizo essas peças, ponho, digamos assim, aspas, lado a lado. Isso dá unidade. Pode ser que elas sejam completamente erráticas, como os comentários são. Mas a partir do momento que eu encaixo todas lado a lado, eu começo a costurar a unidade delas. Aí entra a figura do autor. Porque ele usa essa série e não outra. Porque ele usa esses instrumentos e não outros. Tá? Terceiro momento, que é o momento da regularidade, vai te dar a originalidade ou identidade do discurso. O que isso significa? Quando eu tenho as peças de jogo colocadas diante de mim, eu posso fazer vários arranjos com elas, eu posso fazer vários movimentos e desenhos com elas. Esses movimentos, desenhos ou arranjos vão ser característicos daquele discurso e não de outros. São eles que vão dar a identidade do discurso, fugindo de outras identidades discursivas, mesmo que às vezes tratem desses mesmos acontecimentos, aspas, partam supostamente dos mesmos acontecimentos e tenham supostamente as mesmas séries. Por fim, as condições de possibilidade, que vão nos dar o condão da significação. Condição de possibilidade diz respeito específico para aquele elemento geral de massa crítica necessário para se formar, para que eu possa construir uma filosofia, um discurso, um conjunto de linhas ou de ideias ou uma estruturação de um pensamento. Como assim? Para que as coisas venham a ser, é necessário que tudo aquilo que faz com que elas sejam possíveis esteja alinhado. Então, as condições de possibilidade são os elementos que tornam, a partir do momento em que estão presentes, a transformação, realização ou construção de algo possível. Tem coisas, tem discursos que só são possíveis depois que certas bases foram montadas e projetadas. Tem ideias que só surgem em virtude da presença de outras tantas que vieram antes. Tá? Então, por exemplo, eu dei esse exemplo em sala para vocês, eu só vou falar sobre neuropsicanálise se eu tiver neurociência. Eu só vou falar sobre tratamento medicamentoso se eu tiver domínio sobre farmacologia. Eu só vou falar sobre uma medicina de caráter sei lá, biomolecular se eu tiver tecnologia para falar disso e o domínio científico necessários para falar disso. Tá? Então eu só vou falar de genética a partir do momento que eu tiver condições de saber o que é um gene e a partir do momento que eu tiver condições de estudá-lo, né? Percebem? Então aí eu tenho a questão das condições de possibilidade. O que isso tem a ver com significação? O termo significação, significance, como um dos nossos colegas, o Gabriel, perguntou esses dias numa das aulas, ele vem justamente colocar as posições relativas de maior ou menor relevância de certas peças que compõem o jogo. Essas peças que vão ter maior ou maior relevância vão determinar o que eu uso em termos referenciais e como eu parto dessas referências para estabelecer aquilo que menos importante ou menos relevante, ainda assim tem um papel a cumprir no discurso. Né? Então, se eu vou falar, por exemplo, sobre o poder médico, eu estou denunciando o poder médico, eu não estou fazendo o discurso do jogo de conhecimentos. Ainda que o arsenal seja o mesmo no discurso médico, que ainda acredita que é ciência, e no discurso médico, que entende que é poder, eu vou jogar com essas peças de modo a dar mais importância de um lado ou de outro para certas forças de significação. Por isso, a ideia de significação. Ok? Aí vocês têm esses 4 elementos que pertencem à formação gradativa, paulatina e estruturada do discurso. Dentro desse contexto, nós temos um processo gradativo de organização do método moderno. Ele começa com aquele desenho rudimentar do cuidado de si na antiguidade, ele tem toda uma reelaboração ao longo da Idade Média, que vai fazer todo o traçado do discurso religioso, potenciais centralizações, vai gerir a possibilidade de um discurso científico a partir das universidades, elas se colocam como condição de possibilidade para falar de ciência na modernidade, e aí quando os séculos XVI e XVII são inaugurados, nesse momento eu passo a ter a organização de discursos que a rigor passam a estabelecer traços assimilatórios e que passam a entender determinadas medidas de simplificação e organização estratégica do discurso
como necessárias. Ali eu vou fundar efetivamente o método. O Erraf, por exemplo, é uma dessas características exemplares, uma dessas figuras exemplares que o Foucault vai usar, e ele é um dos sujeitos que ajuda a construir, por exemplo, a ciência médica. Parte de um princípio que eu comentei e comentei largamente em sala com vocês, que é justamente aquele que diz que na ciência as explicações mais simples geralmente são as mais corretas, o que nem de perto pode ser um princípio que possa ser devidamente considerado se nós temos qualquer teor de pensamento crítico envolvido na situação. Mas está lá e acabou virando um princípio disseminado, né, por uma série de razões, né? Do século XIX, nós podemos abstrair a possibilidade de uma conjuntura cientificizante para o discurso do método. Então a ciência começa a se armar e a criar redes de debate metodológico, ela começa a se consolidar, ela começa a ganhar força nesse sentido, e ela ao mesmo tempo começa a criar cartas muito claras no sentido de certas apologias ou defesas discursivas. Essas apologias nos levam a duas forças. Por caridade, lembrem que eu vou cobrar de vocês também, e essas duas forças que estão colocadas, elas são chamadas, elas têm, né, denominações próprias. Uma delas é chamada de elisão discursiva e a outra é chamada de filisteísmo intelectual. Eu vou cobrar isso de vocês nas questões objetivas. O que é a elisão discursiva? Pensem na elisão gramatical, quando você remove determinados sons para facilitar a fala, quando você remove vogais ou letras para criar junções ou conexões de palavras e você faz o discurso fluir por conta disso. A elisão discursiva é exatamente isso, é você pegar um desses discursos que você quer interditar, ou que o próprio discurso normalizado vai acabar interditando e engoli-lo em discurso, nesse estado de normalização. Criar esse discurso como apenas um hiato, uma passagem, uma fluência, eliminá-lo por uma questão de simplicidade. Afinal das contas, a explicação mais simples é frequentemente a mais verdadeira. Percebem? Dentro desse contexto, a elisão discursiva é algo muito comum e acaba sendo imprescindível, absolutamente necessária dentro dessa característica, dentro desse encarte metodológico que pretende o didatismo, que pretende a objetividade. Ele acaba sendo, veja, não é que a objetividade e que o didatismo eles existam enquanto movimentos como demandas dessa absorção. Não é que eles demandem essa absorção, mas eles encontram um caminho muito fácil quando eles realizam essas absorções. E aí eles caem numa armadilha de simplificação excessiva. E a gente vai justamente diferenciar a simplicidade do discurso do simplismo discursivo, que acaba sendo a grande armadilha normalizadora. Dentro desse contexto, nós também temos aquilo que vai ser chamado de filisteísmo intelectual. O que é o filisteísmo intelectual? Pega a figura do filisteu. O filisteu é, primeiro, aquele que justifica caminhos errados por meio de construções discursivas e de estratégias de verdade, que nós estamos discutindo até aqui. Segundo, o filisteísmo intelectual é caracterizado por um zelotismo, ou seja, todo discurso oposto tem que ser destruído, ridicularizado, banido, castigado, fustigado, inclusive se as estratégias a serem empregadas não forem necessariamente as estratégias tradicionais desse método. Então aí existe um jogo aqui que nós não precisamos endereçar nem aqui, não endereçamos em sala, não vamos precisar endereçar agora, que é o jogo desses potenciais níveis discursivos. O Foucault não discute desse jeito, mas ele se permite discutir essas manobras no discurso e ele se permite, através disso, mostrar, sobretudo nas palavras e as coisas, como as estratégias discursivas vão criando acomodações e vão criando engolimentos de figuras e aprisionando indivíduos no discurso. Essa chave é crucial e ela aparece quando ele vai tentar falar justamente do Dom Quixote, que é o indivíduo que está preso nas grandes narrativas de cavaleiros e que, a rigor, traz isso para fora dos textos. Vai falar disso no Las Meninas, naquele convite do jogo de olhos que nós fizemos lá nas aulas de iconografias e assim por diante. Tá? Mas isso é para um outro momento, fica para um outro momento, para um outro episódio da história. Essas duas forças, essas duas fontes, elas deflagram a possibilidade da gente começar a pensar até onde o discurso foi com essa história. E esse pedaço específico dessa absorção súbita, dessa elisão total que o discurso promove, cria algo de muito perigoso. Se lá atrás nós fizemos isso com o autor, até que ponto nós avançamos na organização dos discursos? Até que ponto nós estamos engolidos pelos discursos? E é essa a questão central da última parte, que eu vou pedir para vocês compararem também com Nietzsche. Eu chamei isso aí de diluição do sujeito, na realidade dessubjetivização ou desaparição do sujeito. Deveriam ser termos um pouco mais precisos, mas diluição para a gente simplificar. Só lembrem que vocês precisam fazer arranjos técnicos adequados quando no futuro forem discutir esse assunto.
que significa isso? O tema central que nós colocamos aqui, ele parte notadamente, a título exemplar, da verdade e as formas jurídicas. Lá ele vai insistir em dizer, quando ele discute a questão da origem e da criação do discurso em Nietzsche, lembrem bem disso porque eu vou cobrar também, ele vai insistir em dizer que discursos e conhecimento não têm origem, que a rigor, principalmente o conhecimento, que a rigor vai ser plantado como discurso, ele é criado. E o Nietzsche, no texto que o Foucault está analisando, insiste em dizer que o entrechoque de determinadas angústias, o conflito, a tensão que é gerada para o ser humano e sobre o ser humano, cria a necessidade desses esclarecimentos que representam a formação de domínios de conhecimento. Nessa formação de domínios de conhecimento, nós vamos ter especificamente a força criadora do conhecimento. Agora, por que o conhecimento gera uma origem? Ele, na realidade, se costura e coopta a ideia de origem. Ele vai dizer que existe uma ancoragem externa a ele, e essa ancoragem externa tem um lugar nele, que está cercado, que está cerceado pela fala, e esse lugar emana sentido discursivo. Esse lugar desenha o caminho que o discurso vai seguir. E aí, em virtude disso, ele imuniza o discurso a uma série de desmantelamentos, de descontextualizações, de desorganizações que podem tornar esse discurso justamente um discurso mais inclusivo. Então, por isso existe essa questão da construção da origem, para fazer esse loop, esse engolir de outros elementos que lhes são externos e para trazer esses elementos no encilhamento, no encerramento propriamente dito desse discurso. O problema é que esse mesmo movimento acontece com a figura do sujeito, entendido de certa maneira como origem do discurso. E quando isso é feito com o sujeito, nós passamos a entender então que a partir da modernidade, a figura do sujeito passa a ser entendida como aquela que edifica o discurso. Mais do que isso, nós passamos a entender que certos lineamentos discursivos exigem certas qualidades acopladas ao sujeito, e por isso os discursos passam a ter uma carta de absorção ou aceitação que vai permitir o ingresso do indivíduo naquela realidade de produção do conhecimento, grosseiramente falando. O Foucault abre essa crítica especificamente por uma preocupação relevante, a preocupação com o chamado marxismo universitário. Nós todos sabemos que o Foucault era um pensador de esquerda, e ele criticava pesadamente a velha esquerda, aquela esquerda que tinha se tornado rançosa, se enclausurado nos cálculos conceituais específicos da academia, porque essa esquerda, essa velha esquerda, basicamente desagregava e destituía de força o discurso crítico efetivo. Na mentalidade dele, um discurso crítico ele vai diluindo fronteiras, tornando-se inclusive ao ponto de não precisar mais ser, porque não há mais fronteiras, e ele é um discurso que constantemente deteriora seus próprios fundamentos, renovando-se, transcendendo seus próprios limites, ampliando-se e transformando-se. Dessa maneira, a criação de um sujeito atrás desse discurso é um movimento análogo àquele movimento que nós encontramos na modernidade, na construção da metodologia moderna. E em virtude disso, ele entende que essa reprodução imediata, esse tráfego especular que existe entre as velhas subjetividades modernas e aquilo que nós passamos a entender como uma subjetividade desse marxismo universitário, é apenas uma cooptação propriamente dita desse momento histórico, daquilo que nós poderíamos ter entendido outrora como pensamento crítico. Esse pensamento crítico, portanto, não é pensamento crítico porque ataca as bases erradas. Ele está tentando criar escolas de filosofia. Numa comparação com Nietzsche, seria mais ou menos como o papel dos professores de meta de existência, que absorvem filosofias críticas querendo agregar valores e agregar bases ou fundamentos para a produção de suas próprias linhas de conhecimento. Assim como talvez os pensadores livres que acham que estão fazendo pensamento crítico, mas também estão vinculados a valores e dogmas. Sim? O Foucault ele tem um jeito de ver a filosofia genuína um pouco diferente daquele jeito nietzschiano que nós comentamos quando falamos do além do homem e quando nós falamos da mundanidade do mundo, da vontade de potência. Em Foucault, essa filosofia genuína vai se dando por essa capacidade de deterioração e reconstituição a partir de lugares sem territorialização, desterritorializados do discurso. Ao passo que em Nietzsche nós temos essa instituição mais sincera a partir da expressão da vontade de potência no âmbito dessas filosofias, que são, a rigor, instrumentos da continuidade ou da perpetuidade da própria existência. Da mesma maneira, o que nós queremos ver dentro desse contexto com a leitura Foucaultiana é a possibilidade de vinculação e expansão de um pensamento crítico que permita abolir essa construção da subjetividade. Ela própria, a rigor, apenas um elemento significante. Seria dizer basicamente que a subjetividade não existe para além do discurso, mas que ela está firmemente vinculada ao interior do discurso, produzindo significação dentro do discurso. Ela é como uma máquina significante de produção de significantes.
Esse é o papel dela, esse é o papel registrado da subjetividade, é por isso que ela tem que sofrer a sua diluição, anulação ou desaparição, assim como em Nietzsche, por razões bastante diferentes, já que Nietzsche encara essa subjetividade como mais vinculada ao ego, enquanto Foucault encara essa subjetividade como significante que produz significantes. Ok? Seria mais ou menos esse o contexto geral da obra Foucaultiana que nós estamos analisando aqui, em peso, né, que nós estamos tentando concentrar aqui em peso. Seria mais ou menos isso que vocês precisam saber num primeiro momento para a prova de vocês. E eu queria agradecer a todos vocês pelo ano, eu queria agradecer a todos vocês pela experiência fantástica que foi trabalhar com vocês. Eu vou sentir muita falta das minhas turmas. Nos últimos anos eu tenho tido toda essa surpresa grata, eu sempre tenho sentido muita falta das minhas turmas, porque eu sempre tenho tido uma afeição muito grande pelas minhas turmas. Eu deixo um beijo imenso para vocês, muito obrigado pela honra de poder ter trabalhado com vocês, e eu espero que vocês usufruam muito do que nós discutimos, eu espero que seja muito útil para vocês, espero que vocês gostem muito da faculdade de vocês, da carreira de vocês, e eu espero que vocês floresçam sempre e cada vez mais, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição, tanto para a prova, quanto para a substitutiva, quanto para a vida de vocês. Contem sempre comigo, saibam que vocês deixaram um amigo aqui. E é isso, pessoal. Feito? Muito obrigado. Excelente fim de ano a todos. Abraço.